Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre uma movimentação política que está acontecendo no Banco do Brasil, que possivelmente pode interferir nas movimentações do agronegócio, e temos aí um nome citado para a presidência do Banco do Brasil, que é o Davi Alcolumbre, e qual a projeção do Davi Alcolumbre vir a ser o presidente do Banco do Brasil, tá? Hoje vamos abordar também não só essa questão, mas vamos abordar também a pauta bomba, chamada pauta bomba, na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele culpa o Congresso pela forte queda nos lucros do Banco do Brasil. Vou abordar as posições dos gestores do banco, né? Tanto o presidente, vice-presidente, a gestão em si. Se você quer ficar por dentro sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, sobre investimentos, política, economia, deixa aquele like, se inscreve e vamos conferir aqui o que está acontecendo no Banco do Brasil e se pode piorar ou melhorar daqui para frente, tá? Bom, galera, o primeiro assunto aqui que eu quero discutir com vocês é sobre a pauta bomba, tá? O governo Lula culpa a pauta bomba no Congresso por queda no lucro do Banco do Brasil. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que é essa pauta bomba? Segundo a apuração da Folha, auxiliares de Lula atribuem parte do aumento da inadimplência à expectativa criada no agronegócio de que as dívidas seriam renegociadas em condições mais favoráveis. Essa percepção surgiu após a Câmara de Deputados aprovar uma medida que autoriza o uso de 30 bi do Fundo Social do Pré-Sal para refinanciar os setores. A proposta é que inicialmente beneficiaria apenas os pequenos produtores, foi ampliada com apoio do Centrão e acabou transformada em uma pauta bomba contra o governo, e ao permitir que grandes empresas rurais também acessassem os recursos destinados originalmente às áreas como educação, saúde e habitação. Tá, galera, o que é isso aqui? A pauta bomba e o que isso tem a ver com o governo, tá? A pauta bomba foi aprovado uma medida de 30 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal. Para quê? Para ajudar aqueles pequenos produtores rurais, tipo os aventureiros, vamos falar assim, vamos usar os aventureiros para ajudar eles. Só que o Congresso viu isso como uma estratégia do governo, uma manipulação do governo em ele beneficiar alguns produtores rurais. Você está me entendendo? Porque o mesmo governo que sempre chamou o agro de fascista. O governo está tentando puxar aqueles pequenos produtores para o lado dele, com benefício, menos juros na hora de financiamento e tal. E essa questão aqui, ela é aquela questão na qual ele vai poder pagar a dívida dele, com juros menor. Lembra que o Banco do Brasil teve recorde em recuperações judiciais. Esse recorde em recuperações judiciais, ele tem a ver muito com isso aqui, tá? Porque assim, se você pegou um dinheiro emprestado e você tem que pagar lá R$1.000 de juros, só que se você recorrer judicialmente, fora o banco, porque se for recorrer junto ao banco, você vai pagar 1.200, 1.300, né? Que tem o spread do banco. Mas se você for recorrer judicialmente, em vez de você pagar R$1.000, você vai pagar 700. Então assim, só que isso foi uma medida criada pelo governo para os pequenos produtores rurais. Só que na hora que chegou no Congresso, no Centrão, na Câmara, eles falaram: opa, o agro é muito maior do que os pequenos. O agro, quem sustenta o PIB são os grandes produtores. Então, se essa medida é válida para os pequenos, ela é válida para todos os produtores. Então, o Lula culpa o Congresso por conta disso, porque o Banco do Brasil ele teve recorde em recuperações judiciais. Então assim, essa estratégia que o governo criou para beneficiar alguns produtores, principalmente os pequenos produtores, não foi só para os pequenos produtores. O Congresso votou para que fossem para todos os produtores, feito com que os grandes e os pequenos, eles vissem isso como uma oportunidade de pagar menos juros no seu empréstimo. Vou continuar lendo aqui a reportagem. A votação foi articulada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, dos republicanos, em retaliação a Lula após o veto do aumento do número de deputados. O que é isso aqui? O Lula vetou contra. Creio eu que seja por conta do aumento do IOF. Como o pessoal foi contra o aumento do IOF, ele foi contra ao número de deputados na Câmara. Só que em retaliação a isso, tá vendo? Ó, e a decisão do STF de validar o reajuste do IOF. Só que isso acaba virando uma briga, tipo assim, na qual ninguém consegue fazer nada. O governo não consegue articular o IOF, a Câmara não consegue articular o número de deputados e, ao contrário, o governo também não consegue articular as projeções para o agronegócio. Então fica tudo meio travado, tá? O governo não consegue trabalhar e o Congresso também não consegue trabalhar. Ah, mas quem tá certo, quem tá errado, quem tá certo, quem tá errado, não é isso que a gente vai discutir aqui. O que a gente está discutindo é o quê? São os fatos e o que aconteceu, o que cada parte
parte está fazendo para prejudicar a outra. Logicamente que só os prejudicados somos nós, né? Provisões de recorde. O BB registrou aumento expressivo nas provisões para devedores duvidosos, os PDD, que chegaram a 15,9 bi, uma alta de 104% em 12 meses. O cálculo incluiu perdas esperadas de 7,9 bilhões do agronegócio. As perdas esperadas, ela é a 4966, tá? Porque a 4966, essa mudança na legislação, ela fez com que as ações do banco caíssem muito. Então, a maior articuladora dessa queda do Banco do Brasil foi só essa mudança na regulamentação, tá? No campo, o cenário é ainda mais delicado, combinação de revés da última safra de grãos e o aumento das recuperações judiciais, tá vendo aqui, ó? As recuperações judiciais é aquilo lá, o pessoal queria fazer só para os pequenos produtores, aí daí como eles colocaram para todo mundo viu como uma oportunidade de pagar menos e detalhe ainda, sem risco com seus imóveis. Então tudo isso é uma articulação. O Banco do Brasil agora, ele mudou sua estratégia para hipotecária para fiduciária. Então assim, a fiduciária ele já fica com uma casa como garantia, entendeu? Então se for para uma recuperação judicial, a casa já é do banco. O revés da última safra nos grãos, o aumento de recuperação judicial fez com que os atrasos acima de 90 dias atingissem 3,49% do total, um avanço de 0,45 percentual ao trimestre, tá? Então assim, a 4966, que essa regulamentação aqui, tá? Que ela faz com que os atrasos de 90 dias eles apareçam no balanço, tá? O mercado aí trabalha muito com especulação, então ele vai mais do que tipo assim, do que pode acontecer do que realmente está acontecendo, tá? Certo, galera? Acho que eu consegui explicar para vocês aqui o que foi a pauta bomba e o que isso influenciou também bastante nas recuperações judiciais do Banco do Brasil, tá? E agora vamos para a segunda parte, que eu quero uma atenção para vocês aqui, porque eu acho que essa é a parte mais importante, tá? Essa parte ela vai abrir sua mente para tudo que é notícia que você viu no YouTube, no Instagram e na televisão. E as fichas vão cair agora na sua mente, tá? Essa pauta é a seguinte: é a pressão política e sucessão no Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje, a presidente do Banco do Brasil, a Tarciana Medeiros. A Tarciana Medeiros, ela é uma mulher esquerdista, ela tem ali sua posição política e tal. Cara, nada contra você ser de direita, de esquerda, de centro. Você pode ver aí que o pessoal do Centrão tá influenciando bastante na política, tá? E a Tarciana, ela sempre trabalhou no Banco do Brasil com relação a crédito privado e tal, e agora ela conseguiu o cargo de presidente do Banco do Brasil. É uma mulher de esquerda que construiu carreira no banco. E está fazendo, ao meu ver, devemos deixar as pessoas trabalharem. Ela foi indicada pelo Lula em 2023, tá? É o que o governo consegue fazer, é a articulação que o governo consegue fazer dentro de uma estatal, tá? Principalmente do Banco do Brasil, é indicar pessoas, né? E ela trouxe as medidas adotadas pelo Banco do Brasil para reverter essa situação sobre as inadimplências, tá? Só que assim, dentro de todas essas turbulações no Banco do Brasil, ela tá tranquila, ela fala que ela tem, né? Ela tá tranquila na gestão dela, tá fazendo as coisas aparentemente certas, sabe? Foi uma coisa que aconteceu, ninguém esperava que acontecesse com o Banco do Brasil isso, tá? E assim, só que temos aqui, ela tem uma pedra no sapato. E a pedra no sapato dela se chama Davi Alcolumbre, o presidente da casa Davi Alcolumbre do União Brasil, galera. União Brasil é citado por congressistas como interessado no comando do Banco do Brasil. Sua aproximação recente de Lula alimenta especulações, mas no Planalto a avaliação é de que a presidente do BB ainda tem capital político para se manter no cargo. Eu vou até tomar um café depois dessa. Vamos lá. Apesar dos resultados, aliados do governo dizem que Tarciana Medeiros não é responsabilizada diretamente e segue respaldada por Lula. O mau desempenho, afirmam, não devem acelerar uma possível substituição, embora haja pressão no Senado para a troca. Senado, senadores, Centrão, tá querendo trocar. Por que eles estão querendo trocar? Por conta de posição política, ela ser uma mulher de esquerda. Mas se ela fosse uma mulher de direita ou de centro, tava todo mundo apoiando ela. Mas o que que pesa?
Como ela já construiu sua carreira ali no crédito privado ali, ela que meio que articulou todas essas questões para facilitar o crédito para os pequenos produtores e pessoas físicas, que foi aonde teve um salto na inadimplência no Banco do Brasil também. Então a galera tá meio que preocupada com essa movimentação aí e eles acham que ela não é a pessoa ideal para tocar o banco, porque eles veem o banco como um banco sem uma visão de longo prazo. Eles estão vendo um banco com uma visão mais de curto prazo. Só que assim, o Davi Alcolumbre, lembra do Davi Alcolumbre, que não fez impeachment do Xandão, que falou que não ia dar impeachment pro Xandão. Quer ver? Esse cara aqui, ó, Alcolumbre descarta pautar impeachment de Xandão. Esse cara aqui, ó, Alcolumbre do União, não anunciou que não colocará em pauta impeachment do Alexandre de Moraes. É esse cara aqui que é um interessado no Banco do Brasil, na presidência do Banco do Brasil. Essa aproximação do Alcolumbre com Lula é para quê? Ele tá ali articulando já para que ele seja presidente do Banco do Brasil, tá, galera? Então, tudo é política, tudo é interesse. As minhas considerações finais. As minhas considerações finais sobre a minha posição em Banco do Brasil. Dada toda essa movimentação no Banco do Brasil, você vê aqui que o Banco do Brasil está sofrendo uma forte influência política, tá? Tá sofrendo uma forte influência política. E eu decido o quê? A partir de hoje eu decido o quê? O Banco do Brasil em si, para as minhas projeções dele de aporte, assim, pode cair a R$15 que eu vou ficar com o pé atrás. Por quê, galera? Porque isso aqui é muito importante. Isso aqui, uma movimentação política, vamos supor assim que tire mesmo a Tarciana e coloque o Alcolumbre. O Alcolumbre é de centrão, não sei o que, não sei o que. Só que se o Lula tira ela e coloca ele já vai estar mais na mão do Lula ainda. Então assim, quando o PT se elegeu, presta atenção. Nas prévias das eleições, a gente tinha acho que 5 candidatos a presidente da República. 5 candidatos, tá? Quando o PT se elegeu, quando o PT foi para o segundo turno com o Bolsonaro, outros 3 partidos se aliaram ao PT. Então nós não elegemos um partido. O PT ganhou, presidente do Brasil. Não, foram 4. Então entrou a Marina, entrou o Alckmin, entrou a Tebet e entrou o PT. Aí a Marina tá cuidando da Amazônia, o Alckmin vice-presidente e a Simone Tebet. Para quem não conhece a Simone Tebet, tá? Hoje a Simone Tebet, ela é ministra do Planejamento, tá? E assim, se você ver aqui, a Simone Tebet trabalha com Galípolo e Haddad, tá? Eles que declaram a responsabilidade fiscal do país, tá? Então assim, quando o PT se elegeu lá na última eleição, quando o PT se elegeu, ele não entrou sozinho na presidência. O PT, hoje em dia, ele é um partido muito grande. Vou arriscar dizer que ele é o maior partido do país. Porque, olha, ele não entrou só o PT, ele entrou mais 3 partidos aliados. Então, foram 4 partidos, são 4 partidos de uma eleição de 5 que estão dominando o Brasil, tá? Esse é o meu ponto que eu puxo o freio. Esse é o meu ponto que eu puxo o freio. Porque eu acho que aqui a gente tem um risco. Aqui a gente tem um risco, tá? Alcolumbre de centrão, se o Lula puxar o Alcolumbre pro lado dele, pode ser que ele puxe o centro pro lado dele. E comece a aprovar qualquer coisa que ele queira, tá? Comece a aprovar qualquer coisa que ele queira. Eu vou ficar em alerta. Tá? Qualquer notícia eu vou trazendo para vocês aqui. Não vou fazer vendas. Não recomendo fazer vendas também. Não recomendo recuperar prejuízo. Não acredito que não seja viável, sabe? Acho melhor manter. Vamos olhar para as outras empresas. Vamos olhar para os outros ETFs, para os outros fundos imobiliários. Vamos olhar para o restante do mercado. Não foquem somente no Banco do Brasil, que eu acho que o Banco do Brasil ainda é um banco de mais de 200 anos, né? Quebrou nos seus primeiros 20 anos aí, né, de existência. E eu acho que não vai quebrar do dia para noite assim, vai sumir do mapa. Certo, galera? Essas foram as minhas considerações no vídeo de hoje sobre essas 2 articulações políticas sobre o Banco do Brasil. O que está acontecendo que pode interferir nos seus investimentos, tá? Deixa aquele like, se inscreve e até a próxima.